Bom dia, igreja, graça e paz. Deus abençoe a todos. Hoje, domingo, 18 de dezembro, obrigado, meu irmão, 2022, você fala assim, ufa, o final do ano chegou. Chegou. Já estamos na metade, faltando uma semana para o Natal e 15 dias para a virada do ano. E eu creio que a partir de hoje, talvez muitos podem já ter iniciado esse período de reflexão. E eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? E Deus me trouxe uma reflexão. Para contextualizar, abram a Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Mas desde já eu peço à igreja que não feche a sua Bíblia, e nós vamos estar meditando em todo o capítulo 15 nesta manhã. Que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Repita comigo, irmãos. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Esse versículo 7, eu lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola. Parábola esta que ela tem 3 ilustrações. E o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, na sua infinita inteligência, ele utilizava do recurso de parábolas para que todos que estivessem naquele meio pudessem entender o que ele queria transmitir. E aí eu já aprendo uma coisa de início, que Jesus Cristo lançava a mão de uma forma de didática para que todos pudessem entender. E eu venho pedindo a Deus que me dê essa didática para que todo o povo que ouça entenda o que a Bíblia quer falar para você. O que Deus quer falar para você? Porque há uma grande preocupação nossa em pregar o Evangelho, transmitir o Evangelho, mas que as pessoas ouçam e entendam o Evangelho. Porque o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje são transmissões que estão mais confundindo a igreja do que às vezes ensinando. Mas Jesus Cristo é maravilhoso. E ele utilizava desse recurso. Se vocês observarem esta parábola, ela fala de 3 assuntos, mas assuntos do mesmo significado. Ele utilizou, inclusive, de contexto com o capítulo 14, de Lucas 14. Por quê? Porque, irmãos, no Oriente, até os dias de hoje, existe uma cultura que nós podemos observar e aprender algo com isso. Um nobre no Oriente, ele pode dar um banquete a pessoas necessitadas, a pessoas que têm necessidades, uma forma dele estar abençoando, uma forma dele estar sendo gentil, uma forma dele estar atendendo pessoas. E as pessoas vão comer, vão se alimentar, mas tem uma observação. Esse nobre não senta à mesa com essas pessoas. Não senta à mesa. Por quê? Porque na cultura oriental, o sentar à mesa com alguém é um convite especial.
Quando alguém lhe convida a almoçar, jantar ou, quem sabe, lanchar, não importa, mas convida a sentar na mesa, é porque ela está colocando você em local especial. E Jesus Cristo, no seu capítulo 14, ele ainda enfatiza isso, que nós temos que ter a preocupação de, quando convidado, nunca sentar no lugar de honra. Por prudência. Você tem que esperar ser convidado a sentar no lugar de honra, porque pode alguém chegar e falar: levante isso daí porque não é o seu lugar. E ninguém quer passar esse constrangimento. Então é melhor você sentar no local secundário e, quem sabe, depois ser convidado para o lugar de honra. Entende, meu irmão? Desta mesma forma, quando nós abrimos o capítulo 15, justamente por causa desse detalhe de receber e comer, como está no versículo 2, Jesus Cristo começou a receber críticas. Críticas dos mestres da lei e dos fariseus. Como pode um homem nobre como Jesus chamar pecadores e publicanos, conforme está no versículo 1, a sentar à mesa com ele? Mas, diante de tudo isto, Jesus Cristo queria dar uma lição aos fariseus e aos mestres da lei. Ele queria ensinar uma coisa. Ele queria ensinar que todos, amém, irmão? Todos nós temos direito de estar sentado à mesa com Jesus Cristo. Principalmente aqueles que são chamados filhos de Deus. Você se sente sentado à mesa de Jesus Cristo? Se sente, meu irmão? Você já foi convidado a tomar posse de um lugar de honra? A ficar em destaque, quem sabe, em algum lugar? Sem você, às vezes, nem esperar? Saiba que Jesus Cristo, Ele nos leva a lugares que nós, às vezes, nem pensamos em ir. Tudo é Ele. E lá no capítulo 14, ele fala justamente sobre aquela questão que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E nós precisamos entender esses contextos. Mas voltando ao capítulo 15, Jesus Cristo agora ele utiliza dessa parábola justamente para informar que todos podem estar sentados à mesa com Ele. A primeira parábola, como eu li, é justamente a parábola aonde fala das 100 ovelhas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nesta parábola, nós vamos tratar sobre perdas e recuperações. Fala para o seu irmão, perdas e recuperações. Se eu perguntar no dia de hoje, 18 de dezembro, neste ano que está passando, está terminando 2022, ou quem sabe 21, ou quem sabe em 20, ou quem sabe em 2019, você teve perdas? Você teve perdas, meu irmão? Mas em Jesus Cristo há recuperações. Há recuperações. E isso é tremendo. Justamente, irmão, nessa parábola, você vai ver que 3 histórias falam do mesmo assunto, com o mesmo objetivo e temática. Nós já vimos pessoas, pregadores, às vezes separando, nós mesmos às vezes separamos, para não ser tão... colocar tanto assunto. Nesta manhã eu falei assim, Deus, eu vou colocar essa primeira parte, mas vou dar sequência às outras 2, porque nós precisamos entender o contexto, para não enfadar. Mas veja bem, irmãos, nós não podemos separar, porque é uma parábola só, com 3 histórias. Uma parábola só. E aonde ela tem o mesmo objetivo. Eles refletem o uso que Jesus Cristo fazia de um tema específico para falar do reino da compaixão de Deus. Entenda isso. A forma que Jesus Cristo utiliza a parábola para explicar o reino de Deus. E isso é maravilhoso. Porque se nós observarmos nesse contexto, nesse conteúdo aqui, nós vamos observar que naquela mesa nós tínhamos uma comunidade mista. Nós tínhamos uma comunidade que no mesmo espaço haviam gentios e judeus. No mesmo espaço haviam homens e mulheres, quem sabe até crianças.
E isso tudo, de uma certa forma, quebrava totalmente a cultura, a tradição e, por que não, o protocolo. Você pode observar que Jesus Cristo, quando ele precisou, ele quebrou vários protocolos. Mesmo que fosse por uma pessoa, por um caso, ou por vários casos, ele utilizou desse recurso. E isso nos traz um pensamento de nós estarmos atentos e abertos àquilo que Deus quer realizar. Nós não podemos engessar aquilo que Deus quer fazer. Não podemos simplesmente dizer o que é, o que deixa de ser. Porque, irmãos, Jesus Cristo não faz separação. Pessoas, homens e mulheres, têm o mesmo direito de receber e comer da mesa de Jesus Cristo. Isso é bênção. Isso é bênção. Nós estamos vivendo, infelizmente, num mundo onde pessoas estão querendo separar várias situações, querendo utilizar de determinados recursos para fazer separações e dizer que fulano tem direito e outro não tem direito. E isso, biblicamente, nos preocupa como pastores e como comunidade evangélica. E nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo, mas principalmente nós temos que estar ligados à verdade, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmão, se não tem contexto, se não está na palavra de Deus, repreenda, porque não é de Deus. A interpretação bíblica está sendo questionada o tempo todo, mas a palavra de Deus é verdadeira e permanece para sempre. E voltando aqui, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: vamos utilizar do recurso da matemática. Todos aqui são fãs de matemática, todo mundo tirou 10 no colégio, na faculdade, todo mundo gosta muito de matemática, não gosta? Amém? Eu gosto porque eu sou da área financeira, eu gosto de fazer cálculos. E vira e mexe eu tenho que estar me atualizando. Mas se nós olharmos de um ponto de vista matemática nesse texto aqui, tem matemática aqui? Tem matemática aqui. Porque se você pegar as 3 parábolas, você vai observar a matemática que existe aqui. Agora, saiba de uma coisa, meu irmão, a matemática não é a razão do contexto. Porque se eu olhar pela matemática, ela não vai trazer arrependimento. Se eu olhar pela matemática, não pode e não tem como explicar tudo. Porque as coisas de Deus, não é a matemática que vai explicar. Mas nós podemos utilizar do recurso. Exemplo, se nós pegamos a primeira parábola que fala de ovelhas. Gente, 100 ovelhas, uma se perdeu. Qual é a porcentagem de uma ovelha em 100? Quanto, Ricardo? 1%. 1%, meu irmão. Eu tenho 100, perdi uma. Eu vou fazer questão daquela uma? Não, tem 99. Tem 99. Muitas vezes nós pensamos assim: não vale a pena eu me esforçar por causa de 1%. Por causa de 1%. Mas no reino de Deus esse 1% faz diferença. Então a gente traz o contexto matemático, mas temos que trazer o contexto espiritual, porque no reino de Deus você pode ou eu posso ser esse 1%. E Deus não lança fora ninguém. Fala comigo, ninguém. Então, meu irmão, nós vamos observar. Por exemplo, está registrado em Lucas capítulo 15, versículo 4, onde ele fala que: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Aí eu vou perguntar assim: será que neste ano de 2022 você não perdeu coisas por ter deixado 1% para trás? Será que você não abriu mão de algo importante para você porque era somente 1%? Será que hoje você não se arrepende desse 1% que ficou para trás e está fazendo falta hoje na sua vida? Complicado, né, irmão? Não é complicado isso?
Da mesma forma, nós temos a segunda ilustração, que vai falar sobre uma moeda de prata, uma dracma, como era chamada na época. E se você observar Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende a candeia, ou seja, a luz da época, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. As mulheres de plantão, cadê as mulheres aqui? Quem sabe, às vezes, você em casa, quando perde aquele brinco, como é que você fica? Você varre a casa toda, vai até achar aquele brinco. Não, é aquele brinco eu comprei, aquele brinco foi um presente. Olha, dá um desespero, dá uma situação na mulherada que tem que arrumar a casa toda, que tem que tirar os móveis, que mulher tirando os móveis da casa, desarrumando, é uma situação complicada, né, pastor? Da correria, como dizem. Mas a importância dela. A mulher tinha 10 moedas. Aí, voltando para a matemática, o que significa? Agora, em 10 moedas, se você perder um, quanto significa isso, Ricardo? 10%. 10%, meu irmão. 10%. Você tem 10 pares de brinco, mulheres, perdeu um. Deixa para lá ou vai atrás dele? Homens, tem 10 chaves de fendas, perdeu uma, deixa para lá ou vai verificar onde é que está a sua chave de fenda? Vai que é aquela que é aquele número que mais você utiliza. E agora? Número 6, número 8, né, pastor, que a gente usa muito. Enquanto você não acha, você não sossega. Você pode até usar de recurso de outras coisas, coloca até outro brinco. A mulherada vai falar assim: mas esse vestido, essa roupa, esse sapato não combina com esse brinco, porque aquele que eu perdi é o que realmente seria o melhor. Não vai entender as combinações das mulheres, pelo amor de Deus. Mas veja bem, irmãos, 10%. Mas a mulher não se aquietou. Ela varreu a casa toda, e olha só, naquele tempo não era piso, era chão de barro. Fez uma poeirada tremenda, desarrumou tudo, mas foi em busca do que ela perdeu. E voltando para o nosso contexto atual, será que neste ano nós não perdemos 10% várias vezes? Poxa, o que é 10% se eu ainda tenho 90%? O que é 10%? Só que deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto está tudo maravilhoso, fartura abundante, 10% não é nada. Mas 10% quando você está em crise é algo tremendo. Ou às vezes aqueles 10% é o que falta para você conquistar algo e você não pode conquistar porque está faltando 10%. Não adiantava ela ter as 10 moedas, 10 dracmas, mesmo que o seu valor fosse pequeno, mas para comprar um produto, precisa das 10, no 9 não vai resolver. Quantas vezes você já chegou para comprar, de repente, o pão faltava 20 centavos, você ficou sem graça e ele não foi sem o pão para casa? Então nós precisamos analisar essa questão. Se nós passarmos para o terceiro exemplo, o filho perdido, o filho pródigo, que justamente ele está a partir do versículo 11 de Lucas 15. Jesus Cristo continua a parábola, falando agora de um pai que tinha 2 filhos e que o filho mais moço chama o pai para uma conversa e fala: pai, dá-me a parte que me pertence, porque eu estou cansado de tudo isso aqui. Agora, irmãos, o percentual é diferente, porque tem 2 filhos. Você tirou um, quanto fica? 50%.
50%. Agora é a metade. Aí você já começa a se preocupar. Eu não perdi mais 1%, eu não perdi mais 10%, mas agora eu estou perdendo 50%. 50%. E olha, 50% dói tanto, que assim como aconteceu com este pai, o outro 50% que estava na casa, mesmo estando ao redor dele o tempo todo, trabalhando com ele, fazendo tudo que ele tinha que fazer, o coração do pai estava partido com aqueles outros 50% que foram. A dor do pai era justamente a 50% que foi. O pai não estava preocupado com o que ele desperdiçou. O pai não estava preocupado porque, veja bem, ele se perdeu, o rapaz se perdeu nos seus conceitos, nos seus ensinamentos, nos seus costumes. O rapaz, ele jogou tudo fora, desprezou a riqueza que o pai juntou para ele, simplesmente chutou o balde em tudo aquilo que o pai estava preparando para um dia ele tomar posse. Ele jogou até mesmo, quem sabe, o nome do pai numa latrina, numa lata de lixo. Eu falo sempre para os meus filhos, e vou falar para os irmãos uma coisa: podem te tirar tudo, mas tem duas coisas que as pessoas não podem tirar dentro de você. Uma é Jesus Cristo, é a primeira, e outra é o seu nome. Porque era do costume antigo, quando os hebreus foram levados, os judeus foram levados a cativeiro em Babilônia, a primeira coisa que fizeram com eles foi trocar o nome, para chamar ele de outro nome, para tirar a identidade dele. E a sua identidade ninguém pode tirar, porque você é único nessa terra. Você é único, meu irmão. Não tem substituição. Não tem nada que vai substituir você. Por isso que nós precisamos, um a um, se apresentar diante de Deus. Mas a perda desse pai significava 50%. Mesmo tendo 50% numa mão, a outra mão não tinha como estender porque faltava. Faltava. E foi necessário que esse jovem se arrependesse a voltar. Agora, Jesus Cristo falou muito bem sobre essa parte do que estava sendo perdido e falou muito bem do que estava sendo recuperado. E o exemplo da ovelha e o exemplo da dracma vai remeter justamente a maior ênfase ao filho que estava perdido e agora estava voltando. Sabe por quê, irmão? Um animal você substitui. As ovelhas estão procriando. Uma criação que você tenha, os animais estão se procriando. Não há um sentimento, por mais que as pessoas se apeguem ao animal, que ninguém é contra isso, pessoas têm seus pets, eu não sou contra. Mas você pode substituir. Uma moeda, você perdeu uma moeda, você vai em busca de outras novas, trabalhando, conquistando. Agora, quando você fala de um filho, remete à questão de sentimento. Não é algo que somente tem valor monetário, mas é algo que vem do seu interior. Algo que você sonhou, algo que você programou, algo que você ama. Ama. E aí nós começamos a observar a alegria deste pai quando o filho que estava perdido volta ao lar. Ele não fez menção a valores. Ele simplesmente jogou, aí sim o pai jogou para o lado questões de valores, questões de erro, questões de tudo aquilo que ele poderia levar em consideração a um filho que sujou até o nome dele. Mas ele deixou o amor em primeiro lugar. Ele deixou o amor em primeiro lugar. E ele fez o quê? Ele não esperou nem o filho chegar, ele foi ao encontro do filho. Ele foi ao encontro. Então, irmãos, nós vamos observando que o coração paterno se desmanchou, porque o filho voltou. Às vezes nós, homens, somos duros. Mãe é mais sentimento.
Mas Jesus Cristo nos mostra como nós temos que ser. Diferente de muitos quererem utilizar pela razão, nós precisamos abraçar, beijar e dizer: filho, eu te amo. Fica aqui uma dica para os pais, que nós precisamos ter um coração de Jesus Cristo para saber lidar com os nossos filhos. E que, irmãos, nós possamos entender o seguinte, que todas as 3 histórias relatam perdas daquilo que consideramos de grande valor e importância. E, principalmente, nosso coração dá atenção para aquilo que nós mais valorizamos. O seu coração, a sua mente, valoriza aquilo que você está apegado. Então, às vezes, pode ser um valor pequeno, mas se tirar de você, você vai sentir. Você não aceita essa perda. Você não vai aceitar. Por exemplo, vamos ver, irmão, o seguinte: um homem, quando ele perde um bem, às vezes, quem sabe, um trabalho, ou até mesmo um amigo, isso sacode o interior de um homem. Uma mulher, no caso, perdeu um dinheiro, ou até mesmo um trabalho. Mulheres que perderam o seu sentimento, o seu casamento. Quantas percas nós temos para ilustrar esta parábola nesta manhã, que pessoas perderam tantas coisas na sua vida. E pessoas ficam abaladas. E a recuperação dessas pessoas, nos seus sentimentos, nos seus entendimentos, dá medo. As pessoas têm medo de recomeçar. As pessoas têm medo de querer voltar atrás e dar um passo atrás para que possa dar outros à frente. Por quê? Porque ela perdeu algo, porque ela sentiu dor, porque ela perdeu o sentimento. Aí eu pergunto nesta manhã, não sei o que você perdeu, mas você quer mudança a partir de hoje? Vou te convidar a dar um passo atrás. Quem sabe 2, ou até mesmo 3, para que você possa refletir onde foi que você errou, o que aconteceu na sua vida, para que agora você tenha um objetivo, um alvo para seguir em frente. Nós precisamos fazer essa reflexão. 2023 está às portas. Nós já começamos a anotar no caderninho, na agenda, no celular, vamos ser mais práticos, no tablet, no iPad, o que nós vamos fazer a partir de janeiro de 2023. E me traz uma preocupação, porque às vezes você não terminou nem 2022, nem 2021, nem 2020. Ainda está com dívida dos outros anos. Mas nós começamos já a fazer essa reflexão. Então eu posso dizer para você nesta manhã, por que não começar por aquilo que mais dói em você? Por que você não começar pela dor, pela tristeza que mais marcou você? Por que não começar pela recuperação que mais te abalou? Irmãos, Jesus Cristo nos ensina 3 coisas nesta manhã. Ele fala sobre Deus, como Deus se alegra em resgatar o que perdeu. As 3 histórias falam sobre a alegria de achar a ovelha, a alegria de achar a dracma e a alegria do filho que estava perdido retornar. E ainda compara com uma alegria no céu, quando um pecador se arrepende. A alegria de Deus é tão grande quando você consegue se recuperar, que Ele faz festa para você também. Entende isso, meu irmão? Deus se alegra quando você se recupera. E por isso nós temos 3 exemplos aqui para a gente poder entender melhor isso. Jesus nos ensina que haverá aqueles que se perderão fora de casa, como a ovelha, as 100 ovelhas. Como uma ovelha que mesmo assim o verdadeiro pastor fará tudo para resgatá-la, mas ela vai se perder fora de casa. Da mesma forma, ele nos ensina que haverá aqueles que perderão dentro de casa. Assim como a moeda de prata se perdeu dentro de casa. E muitas vezes precisa arrumar a bagunça
ou fazer uma bagunça para se encontrar dentro de casa. E por fim, Jesus ainda coloca que haverá aqueles que vão buscar por isso, por se afastar da casa do Pai, por se perder, será necessário arrependimento e retorno. 3 situações. Às vezes você fica se perguntando, trazendo já para o contexto da comunidade evangélica, por que pessoas não estão mais ao seu lado que deveriam estar? Pessoas que ao sair se perderam. Pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus. E pessoas que largaram tudo, foram embora. E precisa haver agora um arrependimento para voltar. Que situação. Que nesse ensinamento nós podemos observar que o agir de Deus precisa acontecer para que haja uma recuperação. Porque o importante não é a moeda, o importante não é a 100 ovelhas, mas o importante é aquele filho de Deus que está perdido, independente do ambiente que ele esteja, ele está perdido. Às vezes nós nos deparamos com pessoas dentro da comunidade evangélica que estão perdidos. Estão só, se aproximam, são simpatizantes, pessoas que até convivem, têm até o termo evangeliquez nos lábios, mas não está vivendo o melhor de Deus que Deus tem para ele. Então, irmãos, nesta manhã, eu quero dizer para você que há casos que nós vamos à procura, mas há casos que necessitam de atitude da própria pessoa para que Deus possa agir. As pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, Deus está à sua procura. Você precisa tomar uma atitude. E da mesma forma eu falo para as pessoas que estão aqui dentro da igreja, por que não hoje tomar uma atitude para que sua recuperação aconteça? Se tem uma coisa que Deus gosta, é quando a pessoa toma uma atitude de fé, se coloca de pé e fala, como Davi falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem sabe nesta manhã você precisa tomar essa atitude, meu irmão? Quem sabe nesta manhã, minha irmã, você precisa tomar essa atitude? Não sei se você perdeu 1%, não sei se você perdeu 10%, não sei se você perdeu 50% da sua vida. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei quem pode restaurar, principalmente o seu sentimento, a sua alma, o seu espírito. Eu sei quem pode fazer você tomar atitude na sua vida. Eu sei quem pode te colocar de pé, para que venha o ano novo. Vamos fazer um adendo aqui, aproveitando que tem já montado aqui o cenário. Quem sabe você não está precisando recuperar a intimidade com o Senhor Jesus Cristo nesta manhã? Porque Ele está aqui. Não é aquela figura ali. Ele está aqui presente. Você não está precisando desse contato? Quem sabe você não está precisando desse abraço deste Pai que está pronto a te abraçar? Irmão, nós estamos precisando disso, porque eu amo receber um abraço. Em parte da minha vida eu rejeitava abraço e carinho. Mas Jesus Cristo me restaurou. E hoje eu amo abraçar. Eu amo beijar. Aprendi muito com a minha esposa e aprendo até hoje. Como um abraço faz diferença. Como faz diferença. Quero chamar os músicos, venham. Deus se alegra quando tomamos uma atitude de arrependimento e voltamos a ter comunhão com Ele. Será que o Natal ainda tem sentido para você? Será que semana que vem você vai poder comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Ou o Natal também já se foi na sua vida? Será que você vai poder chegar diante de sua família e se alegrar na noite de Natal? Porque nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo?
ou simplesmente você vai se afastar porque você ainda não se recuperou?